gostaria de falar nessa noite do poder da igreja. Diga comigo o poder da igreja. O poder da igreja. Fala comigo o poder da igreja. O poder da igreja. Deus me fez entender durante esse dia que existe sobre a nossa vida um poder muito grande. A igreja, ela tem um poder sobrenatural. A Bíblia diz que a porta do inferno, ela não há de prevalecer em direção à igreja. Porque sobre a igreja há uma autoridade de Deus, há um poder de Deus absoluto. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu falo de igreja, quando eu falo este nome igreja, eu não estou me referindo às paredes, eu não estou me referindo ao ar-condicionado, os ventiladores, eu não estou me referindo a toda essa estrutura que nós estamos olhando e falamos que é a casa de Deus. Eu estou falando que a igreja se consiste em pessoas. A igreja sou eu, a igreja somos nós. E quando a Bíblia diz que a porta do inferno, ela não há de prevalecer em direção à igreja, está falando de você, está falando de mim, que o inferno não tem o poder sobre a nossa vida. E Deus começou a ministrar ao meu coração sobre o poder da igreja, o poder que a igreja tem. Olha esse irmão e diga para ele assim: eu tenho poder absoluto. Fala, o poder de Deus está sobre a tua vida. Fala mais forte, o poder de Deus está sobre a tua vida. Fala assim: você não vai recuar. Diga, você não vai recuar. Você não vai negar a sua fé, porque a igreja tem um poder absoluto. Abramos as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos e vamos enxergar uma história que fala desse poder absoluto, que fala dessa autoridade que a igreja tem. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o versículo de número 9. Escola Bíblica Dominical. A revista já chegou. 9 horas da manhã. Aleluia. Atos capítulo 16, versículo 9. Quem achou de glória a Deus? Glória a Deus. Oh, muito bom. Quem achou de glória? Glória a Deus. Muito bom. Desculpa, querido, com todo respeito e propriedade. Daria para você me mostrar a sua Bíblia? Daria? Eu estou com duas aulas. Uma em hebraico, uma aplicação pessoal. Me mostra a Bíblia. Vou ministrar em uma congregação. São Mateus, Espírito Santo. Pedi para levantar a Bíblia e espantei. Uma biblinha do tamanho de um canivete. Uma biblinha desse tamanho. É um estilo de crente 007. Acaba o culto, Bíblia no bolso, parece a carteira. Ninguém sabe quem ele é. Mas o crente, ele tem uma palavra como pulso na vida dele, uma arte, um instrumento. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Perceba o que diz a Bíblia, a palavra do Senhor. Atos capítulo 16, versículo 9. E Paulo teve à noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia
dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Está no telão aí? Amém. Aí? Amém. Então vamos ler junto? 1, 2, 3, leia. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem na Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Existe um clamor aonde aí? Lá na Macedônia. Versículo de número 10. É linda essa história. Versículo 10. O que diz? E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciarmos o Evangelho. escute o início de uma visão que está brotando aqui. Deus se manifesta em uma visão ao apóstolo Paulo e traz sobre ele uma visão poderosa, uma visão que havia na Macedônia homens, pessoas que estavam clamando por ajuda, pessoas que estavam precisando ouvir a palavra, o poder do Evangelho. E interessante que o versículo 10, e logo depois dessa visão, procurou partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para anunciar Ele entendeu o que estava acontecendo na visão. Era uma chamada para a pregação do Evangelho. Diga comigo agora: eu creio no poder do Evangelho. Eu creio no poder do Evangelho. Diga mais bonito: eu creio no poder do Evangelho. Eu creio no poder. Quando o Evangelho chega numa vida, ele muda a vida. E quando ele muda a vida, ele muda uma casa. E quando ele muda uma casa, ele muda uma rua. E quando ele muda uma rua, ele muda um bairro. E quando ele muda um bairro, ele muda uma cidade. E quando ele muda uma cidade, ele muda uma nação. Quando o Evangelho chega, há transformação. E Paulo, dentro desta visão, ele entende o que estava impulsionando, o que estava direcionando, era a pregação do Evangelho. Era o reino de Deus que precisava de entrar na Macedônia. Vamos ler mais. Você vai ver onde nós vamos chegar nesta noite, aonde esse poder do Evangelho vai chegar. Versículo 11 que diz: e navegando de Troade, fomos no dia seguinte para. Aí depois no versículo 12, agora fica gostoso. E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte, da Macedônia, que era uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Diga comigo: ele chegou lá. Interessante que ele viaja, mas o fim era para ir numa aldeia chamada Filipos. Olhe para mim, naquele tempo, naquela época, lá em Filipos, não existia as sinagogas. Pastor, o que era uma sinagoga? A sinagoga onde reunia os religiosos daquele tempo, daquela época. Isso trazendo à memória, havia uma igreja local, uma igreja onde havia uma reunião para adorar a Deus. Mas quando Paulo chega a Macedônia e vai descendo e chega numa colônia chamada Filipos, ele entende que ali não tinha não tinha uma igreja. Grandes historiadores começam a abrir o leque dizendo que lá em Filipos havia muita adoração a deuses estranhos. Ninguém conhecia por inteiro a pessoa de Jesus. Lá em Filipos não havia, irmãos, templos como esse, igrejas A e B e assim por diante. Lá
Mas Filipos estava carente do evangelho que transforma, do evangelho que cura, do evangelho que liberta e batiza com o Espírito Santo. Mas interessante que agora Paulo chega juntamente com Silas e os demais irmãos, Timóteo e por diante, chega agora em Filipos. Aleluia, diga para o teu irmão, o reino de Deus está chegando aí. Dá uma sacudida nele e diga, o reino de Deus está chegando aí. E se o reino de Deus chegar, tem milagre para acontecer. Se o reino de Deus chegar, se prepara, irmão. Deus levanta o caído. Deus faz o milagre. Aleluia. Olha o que diz mais a palavra do Senhor. Fiquei muito impactado com isso aqui. Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo de número 13. E no dia de sábado saiu e foram das portas para a beira do rio, onde julgavam haver um lugar para o... A primeira coisa, quando eles chegaram em Filipos, eles procuraram no dia de sábado um lugar para o... para o... Ô igreja, para o... Vamos esquecer aqui um instrumento do Evangelho aqui. Aleluia. Nós queremos trazer o reino de Deus na terra aqui, diga glória a Deus. Cadê a sua oração? Cadê a sua busca? Cadê o teu joelho? Cadê a tua comunhão? Cadê a sua intimidade com Deus? Não existe um evangelho que muda se não tiver uma vida de oração. E a primeira coisa que você vai entender, que a cidade da Macedônia, descendo para a colônia de Filipos, não existia montanha, não existia lugares altos, era planície. Filipos significa, eles iam para o vale orar, eles caminhavam para a praia para orar, mas o desejo deles era ter um lugar de busca e de intimidade e de oração. Olha para o teu irmão, com o olhar do profeta, diga para ele assim: você já achou o seu lugar de oração? Não precisa ser no monte, pode ser até naquele quartinho da sua casa, ou talvez pode ser na beirada do rio, na beirada da praia, mas você já achou o seu lugar de oração? Aleluia! Já achou o seu lugar de comunhão com Deus? Você precisa voltar, irmão. Deixa eu caminhar no Senhor. Versículo 13 diz que agora vai para a beira do rio a fim de achar um lugar para orar. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Quem se ajuntou aí? Deus me deu uma revelação aqui muito linda. Quem se ajuntou aqui? Agora eu sei porque as mulheres são tomadas. As mulheres se ajuntaram e começaram a ouvir a pregação de Paulo e Silas. Diz o versículo de número 14: e uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento a tudo que Paulo falava. Ela servia a Deus, mas ainda precisava de algumas coisas. Aquelas mulheres começaram a ouvir tudo que Paulo estava deliberando naquela hora. Olha para o teu irmão, diga assim: você está atento, querido, tudo que Deus está liberando para você nessa noite? Aleluia. Fala para ele: a primeira equipe que o Senhor encontrou foram as mulheres na beirada do rio e uma vendedora de púrpura. Ali começou o evangelho a ser pregado. Olha para mim aqui, querido. Existe lugar para pregar o evangelho? Existe lugar para pregar o evangelho? Não. Existe lugar